Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões. Imagine uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme. Já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar no telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número está na tela, 0800 919 99 99. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. Que alegria mais uma vez estar com você aqui na TV Grão-Pará, canal 14.1, em mais um programa Inspiração. E também em mais 2 canais no YouTube, no canal da TV Grão-Pará e no meu canal Inspiração no YouTube. Gente, a entrevistada de hoje é uma nutricionista que vai inspirar você a começar a cuidar da saúde pelo intestino. Eu estou falando da doutora Deisiane Dias. Ela é nutricionista funcional e terapeuta integrativa. Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Segunda vez que está aqui no programa Inspiração. Obrigada, tá? Eu que agradeço a participação mais uma vez aqui, né? Para a gente contribuir mais ainda com os telespectadores. Doutora, começar o foco da saúde pelo intestino. Na verdade, a saúde como um todo. Mas por que, doutora, o intestino da gente precisa de tanta atenção? Sim, a nossa saúde, ela depende do nosso estado nutricional, do nosso estado intestinal, né? Nosso intestino é a chave para a saúde. Então, assim, quando a gente pensa em tratar qualquer doença, a gente pensa sempre em tratar inicialmente o intestino. Porque no nosso intestino, nós temos, para te ter uma ideia, 90% da nossa serotonina é produzida no intestino. Ou seja, o hormônio, a serotonina, neurotransmissor da alegria, do bem-estar, né? E 80% do nosso potencial imunológico também está no intestino. Eu não sabia disso, doutora. Exatamente. Então, é muito importante a gente começar a tratar a nossa saúde através do intestino. É a chave. Nossa, doutora, eu vou pedir para você repetir essa informação, porque eu não sabia, é muito importante. 80% do nosso sistema imunológico, que é o nosso sistema de defesa, né, está lá no intestino. E você vai explicar isso agora, né, Vou doutora? explicar isso. Essa imagem, doutora. Aqui nós temos, o que nós temos dentro do nosso intestino, que é tão importante? A nossa microbiota intestinal. Nós temos bactérias no nosso intestino que têm funções, que elas interagem com o nosso organismo, né? Então, nós temos bactérias ruins e nós temos bactérias boas. Quando a gente está em equilíbrio entre bactéria ruim e bactéria boa, nós estamos em eubiose. Esse é um termo, né? E nós temos também a disbiose. A disbiose já é uma alteração entre bactérias boas e bactérias ruins, sendo que a bactéria ruim está em maior quantidade. Então, quando a gente tem um número de bactérias maiores ruins, nós temos um quadro chamado de disbiose intestinal. E aí tudo fica complicado, não é? Isso. A disbiose intestinal é onde inicia várias doenças. Inclusive para o próprio intestino, eu acredito, né? Sim, exato. Que já é no local
No próprio local sofrendo, né? Isso, e local e sistêmico, que a gente vai ver hoje. Entendi. Quer outra imagem? Pode passar outra imagem. Então, a nossa qualidade de vida, ela começa no intestino, né? Então, assim, a gente precisa cuidar da alimentação. Então, o tipo de alimento que você come diariamente, ele vai influenciar na tua microbiota. Que é justamente para ter o equilíbrio. Isso. Na verdade, o ideal seria ter uma microbiota saudável, né? Exato. Se você manter a tua microbiota saudável, você afasta inúmeras doenças. Opa. Então, assim, a gente precisa cuidar dessa microbiota. E o que vai interferir nessa microbiota? A alimentação é uma das coisas, né? A alimentação, por exemplo, se você tem o hábito de consumir muito açúcar, esse açúcar ele vai aumentar as bactérias ruins no intestino. Então, é um fator. Então, a alimentação ela tem que ser direcionada para nutrir a bactéria boa. Doutora, pelo que eu estou vendo aqui, ali aquele lado, é o que nós brasileiros, paraenses, enfim, a gente gosta de tudo ali que faz, então, muito mal para o nosso intestino. Refrigerante, fritura, nossa. São alimentos que fazem com que a tua microbiota fique uma microbiota doente. E aí começa o aparecimento de vários sinais e sintomas, né? E doenças posteriormente. Pode passar. Vamos ver o outro slide. Vamos ver o outro slide, meu diretor. Olha, quando você tem esse desequilíbrio, que chama a disbiose, você pode gerar uma alteração a nível intestinal, né? Que faz com que, olha só, a nossa parede intestinal, ela é seletiva. Então, você se alimenta, né? E esse alimento, ele vai ser digerido e ele vai chegar lá na mucosa intestinal. Certo. Lá na mucosa intestinal só vai entrar o que deve, porque ele vai para o sangue. É um sistema muito perfeito. Perfeito. Então, ele é seletivo. Quando você tem um processo de disbiose, você começa a desenvolver alterações nessa barreira, nessa mucosa intestinal. Que na imagem mostra a setinha ali, doutora. Isso. Então, ao lado aqui esquerdo, você vê uma mucosa intestinal saudável. E do outro lado, você observa que tem umas fendas. Pois é, as setas estão apontando os bichinhos lá. Exatamente. Então, quando você tem uma disbiose intestinal, você começa a desenvolver essas entradas. Ou seja, aquilo que era seletivo, né, você começa a desenvolver uma alteração chamada hiperpermeabilidade intestinal. Nossa! Aí o teu intestino, ele funciona como se fosse uma peneira. Aí abriu mais o buraco da peneira. Então, você começa a entrar coisas que não deveriam. Tipo, toxinas, alimentos mal digeridos, bactérias. E aí, quando entra pela mucosa intestinal, vai chegar lá no sangue. Caramba! Então, o que vai acontecer? O teu sistema de defesa vai começar a reagir. E a reagir mal, né? Exato, porque está entrando substâncias estranhas. Então, o teu corpo, ele chega como uma defesa ao teu sistema imunológico. Então, ele começa a reagir. Quando ele reage, ele começa a produzir substâncias que são inflamatórias, que são as citocinas inflamatórias. E aí começa o problema. Nossa, já caiu na corrente sanguínea, pelo que você falou. E o sangue, ele percorre o corpo todo. E aí que vem muita inflamação? Aí você tem esse processo inflamatório sistêmico, que aí, dependendo do que você trouxe de predisposição genética, você vai desenvolver determinada doença ou determinado distúrbio. Tipo, você pode desenvolver rinite, sinusite, otite, amidalites, tudo iniciando a nível de intestino. E pelo que você falou, se ele é responsável por 80% do potencial imunológico, a tua imunidade também cai com uma alimentação ruim. Exatamente. Na verdade, você tem assim, esse desequilíbrio. Tem o desequilíbrio, mas o desequilíbrio, lembrando, eu estou pegando a aula aí, doutora, tudo começou pela má alimentação. Tudo começa pela má alimentação. Meu pai do céu. Alimentação. Milhões de brasileiros estamos ferrados. A alimentação é a base, né? Então, olha só.
Começa na alimentação. A alimentação inadequada altera o teu intestino, gera desbiose, que as bactérias ruins aumentam e aí gera esse quadro de hiperpermeabilidade intestinal que vai fazer com que você absorva substâncias que não deveriam, que vai para o teu sangue e o teu sistema de defesa vai reagir de forma inflamatória, que pode agir no corpo todo. Ai, meu pai, tem mais alguma outra imagem, doutora? Aí olha só o que você pode desenvolver através da desbiose intestinal, né? Você pode desenvolver doenças inflamatórias a nível local, pode desenvolver esteatose hepática, que é a gordura no fígado. Essa é muito comum. É muito comum. Quando você vai no médico que está com isso, ele diz logo, muda um monte a alimentação, isso. né? E assim, é muito comum isso dentro do consultório. E é rápido de tratar. Através da alimentação você consegue tratar inúmeras doenças. Então você pode, como você já observou, né, que você vai ter alterações na tua imunidade. Então aquelas pessoas que vivem gripadas, né, baixa resistência, vive doente, o problema está lá no intestino. Doutora, tem gente que interfere isso no cansaço também? Também. Indisposição, as pessoas estão com muita falta de energia, muito indisposta, né, para fazer atividade física. Inclusive, quando o paciente chega no meu consultório, aí vem sempre com a esposa, né, fala para ele, doutora, que ele precisa fazer uma atividade física. Eu disse, não, agora, nesse momento, não. Vamos começar a melhorar a energia para que a pessoa possa ter realmente vontade de fazer atividade. Então, a gente passa ali praticamente mais ou menos um mês, ou às vezes uma semana, né? E a pessoa já começa a ter mais energia. Por quê? Só de mudar a alimentação? Só de mudar a alimentação, porque a gente já começa a tratar a nível de desbiose. Não, porque realmente, às vezes, assim, eu quero fazer atividade física, mas não tenho... Não tem disposição. Não tem disposição. Exatamente. Ou então tem gente que dorme e acorda cansado, né? Então, quando você foca no tratamento do intestino, trata a raiz do problema, você começa a tratar inúmeras doenças. Rinite, sinusite, otite, aumenta a disposição, a energia do corpo, rejuvenescimento, melhora da pele. Tem a ver com... isso influencia na memória também? Muito, muito. Os pacientes chegam, muito comum hoje, né? Os pacientes chegarem com esses sintomas de memória. E falta melhora. De memória, né? Porque esse processo da desbiose, ela leva um quadro de inflamação crônica, que a gente chama de inflamação crônica subclínica. E também, isso está associado também à falta de memória e também à falta de nutrientes. Porque o que acontece? Quando você tem esse quadro de hiperpermeabilidade intestinal, a tua absorção de nutrientes fica comprometida. E aí você tem uma carência nutricional. 2 fatores, inflamação e carência nutricional. Doutora, eu não quero atrapalhar a sua explicação. Tem outro slide? Sim. Aí só voltando um pouquinho, rapidinho, só para mostrar uma coisa para vocês, é a questão do humor, né? Tem pessoas irritadas, pessoas que têm depressão, ansiedade e também está relacionado ao intestino. Sério, Sim. doutora? Então, essa alteração... Lembra que 90% da serotonina, que é o neurotransmissor da alegria, né? Do bem-estar, ela é produzida no intestino. E tem a interação através de um sistema nervoso entérico, tem a relação do intestino com o cérebro. Isso eu já ouvi falar. Isso. Que tem uma relação direta. Tem até pessoas comentando assim que é o segundo cérebro. Exatamente. Assim, popularmente. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso. Ainda bem que você falou daqui a pouquinho, que eu estava esquecendo de chamar o intervalo comercial. Gente, tá tão bom o papo. É rapidinho, a gente volta já já. Fica aí, tá? Gente, agora eu abro um espaço porque eu quero apresentar para vocês os suplementos alimentares da NutriLife. Eu ando fazendo propaganda nas minhas redes sociais e aqui na TV Grão Pará porque eu já estou tomando. Eu aprovei os produtos, estou amando. Tem, por exemplo, eu chamo que é o azulzinho. É o anti-estresse energético da NutriLife. Ele tem 2 tipos de substâncias, calmantes e energéticas. Sabe assim, para driblar o estresse e dar aquela energia? É perfeito. Se você gosta de atividade física, tem o Black Monster. Ele tem toda a potência do Tribulus terrestre mais a maca peruana em um só produto. O telefone, minha gente, anota aí para falar comigo. 99994
1212. Eu vou repetir. 99994 1212. Você assistiu aí na propaganda que eu estou vendendo os suplementos alimentares da Nutri-Life. E é isso mesmo. Você pode falar comigo através do WhatsApp 99994 1212. 99994 1212. Gente, o queridinho de vários homens e mulheres, entre todos os suplementos da Nutri-Life, até o momento é o Black Monster, porque ele tem toda a potência do Tribulus terrestre e da maca peruana em um só produto, trazendo muita energia para homens e mulheres. Você tem mais detalhes comigo falando através do WhatsApp 99994 1212, tá bom? Eu tiro todas as suas dúvidas. E eu continuo conversando com a doutora Desiane Dias, nutricionista. E eu já quero ir direto para o assunto, doutora. A senhora estava falando tanta coisa importante sobre o nosso intestino, como da microbiota. E o que mais? Eu quero assistir sua aula. Vamos agora para os slides, que eu vou mostrar para vocês mais uma relação também do intestino. Próximo slide. Então aqui, a gente falou que o intestino ele tem a relação com vários sinais e sintomas, né? E se isso não for tratado, né, isso vai evoluir para doenças crônicas, como Alzheimer, diabetes, Parkinson, doenças autoimunes. As pessoas podem tratar da doença autoimune através do intestino, que é lá a raiz do problema. Pasma. Eu nunca tinha escutado isso. Isso. Então, assim, essas doenças crônicas, elas têm uma raiz, né? Se você for na raiz do problema, você consegue tratar. Então, assim, é importante a gente cuidar do intestino, porque é lá que inicia o processo da inflamação. E essas doenças, elas são de raiz inflamatória. Então, você desenvolve, por exemplo, câncer. Vários tipos de cânceres, né? Você pode desenvolver através de um quadro de desbiose que leva a esse processo inflamatório crônico. Por exemplo, também aqui nós temos osteoporose, doenças autoimunes de forma geral, esclerose múltipla, artrite reumatoide, né? São várias doenças autoimunes que você pode evitar. Isso. E ajudar no tratamento. Quando você pensa em tratar de uma gripe a um câncer, você precisa focar no intestino, porque é lá que começa a maioria das doenças. Nossa, doutora, eu tô pasma, assustada e ver que a gente não sabe tanta coisa, Sim. né? Pode continuar, doutora? Pode passar, aqui eu vou explicar mais um. Olha, e aí o que acontece? A gente tem esse quadro da desbiose, mas pensa, algumas pessoas vão desenvolver rinite, outras vão desenvolver uma esteatose, né? Outras vão desenvolver diabetes, outro câncer. O que vai determinar isso? Isso. O que você trouxe de disposição genética. O nosso alimento, ele interage com os genes. E outra coisa, o teu genes vai determinar como você vai reagir diante de um alimento que entra no teu sistema digestivo. Agora fez todo sentido para mim sua aula. Você está dando uma aula para mim. Sim. Então quer dizer que, dependendo da minha predisposição genética que eu trouxe, a minha carga genética, Isso. e se eu tiver uma desbiose, vai ficar desarrumado lá, vai potencializar que eu... Exatamente. Que eu você, por desenvolva exemplo, doenças que eu trouxe na minha carga genética. Exato, Ou seja, por exemplo, digamos que você trouxe na tua carga genética, na tua genética, o gene para desenvolver diabetes. O tipo 2 ainda, que a minha mãe era diabética. Então, se você tiver uma alimentação, um estilo de vida que expresse esse gene, você vai desenvolver a diabetes. Se tiver uma desbiose avançada. Se você tiver uma desbiose, né? Essa desbiose leva a esse quadro da inflamação. Ou seja, através do que você está comendo, você está ativando esse gene que você trouxe. Se então, comer de forma errada, né? Exatamente. Agora, boa notícia, né? Ah, tá, por favor, doutora. A boa notícia é que assim como a tua alimentação pode expressar os genes e você desenvolver a doença, ela pode fazer o gene se silenciar.
e você nasce e morre sem desenvolver a doença. Então, através do que você come, você silencia o gene e você não desenvolve a doença. Se você comer muito saudável, Isso. então. Então, por exemplo, hoje já tem um exame, né, de perfil genético que ele vai dizer o que você trouxe de genes. E aí, a partir disso, você vai direcionar a tua alimentação para te prevenir, prevenir dessas doenças, né, que você trouxe na tua genética. É a nutrigenética. A nutrigenética e a nutrigenômica. Que agora é o boom do momento, exatamente. Nutrigenética e nutrigenoma. Então, pensa só, a cada garfada você está traçando o teu caminho, que pode ser para a saúde ou para a doença. Essa parte Pode horrível passar. de ouvir. Pode passar. Então aqui, né, mas é o que eu já falei, né, os seus genes determinam como, né, o seu corpo vai responder aos alimentos e o alimento ele vai afetar os teus genes. Vamos para a próxima imagem. Então aqui nós temos uma imagem, né, fazendo uma relação do teu cérebro com o intestino. Pode passar. Ó, o que acontece? Nós temos uma relação entre o intestino e o nosso cérebro, através de um eixo chamado sistema nervoso entérico. Então, o nosso intestino, ele não tem aquela função cognitiva igual ao cérebro, mas ele sente. Você já observou que quando você está diante de uma situação onde você fica com medo... Dá logo um frio, na barriga. As borboletas começam a voar. Exatamente. Então, existe essa relação, né? Doenças relacionadas à parte mental, emocional, ela deve ser tratada através do intestino. Tem muito muita importante. gente que tem problemas gástricos, inclusive, né? Gastrite nervosa, por exemplo, né? Então, assim, pensa, se você pensar que o intestino tem relação com o cérebro, né, você vai tratar inúmeras doenças também. Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, Sério, bipolaridade, né? Todas essas doenças, elas iniciam a nível de intestino. Então, é muito importante. Meus pacientes chegam com esses quadros e parece que é algo que você está tentando tratar há anos e não trata. Por outros caminhos, Por né? que não trata? Porque não vai na raiz do problema. Na causa. Na causa. Então, assim, quando você começa a tratar o teu intestino, essas doenças começam a desaparecer. Caramba, eu tô pasma, né? Que mais? Ainda dá tempo, doutora? Vamos mais um aqui pouquinho. mais. Tá, então quais são os alimentos que vão fazer com que você desenvolva a desbiose intestinal, né? Alimentos processados, refrigerante, leite, queijo, temperos prontos, né? Todos esses daqui, eles fazem com que você altere a tua microbiota, gerando o processo da desbiose. Pode passar o próximo. Aqui nós temos outras imagens também, doces, né? Açúcar, isso altera demais, aumenta a bactéria ruim, né? E olha só, interessante, as tuas bactérias, elas podem fazer com que você desenvolva desejos de comer, por exemplo, doce. Vicia, né? Pode passar. Então aqui, se a gente pensar como melhorar o intestino, né? Trazer um equilíbrio. Você precisa comer alimentos integrais, alimentos naturais, frutas, não tomar suco, mas comer fruta, né? Feijões, pode passar. Ó, nós temos outras imagens aqui, ó. Sucos vegetais ricos em enzimas, isso vai ajudar muito a melhorar o intestino também, pode passar. Olha só aqui, temperos prontos eles causam um problema na desbiose. Quando você utiliza temperos naturais, nós temos aqui o cheiro verde, manjericão, alecrim, chicória. Isso é coisa maravilhosa, né, que vocês podem utilizar e vão ajudar a melhorar a tua microbiota intestinal. Como é que trata o intestino? Existem etapas para se cumprir. Primeira etapa, a gente vai tirar tudo que faz mal para o intestino. Tirar os patógenos, xenobióticos. Depois a gente vai recolocar as enzimas que faltam para melhorar todo o processo digestivo. Vamos melhorar a função do teu estômago para isso, né? E vamos fazer uma dieta reparativa. Lembra que aqui a hiperpermeabilidade intestinal tem várias ali fendas, né? Como é que a gente trata? Através de uma dieta reparativa, né? E através de suplementação. Então tem jeito, né? Tem jeito. Ai, doutora, pena que o nosso tempo foi pouco, mas a notícia boa, tem jeito. Sim. Só que precisa você querer
Isso. Aceitar, ter mudança de hábitos, querer muito, né? Exatamente. Cuidar da própria saúde. Doutora, eu amei, pena que o nosso tempo é curto. Aqui na câmera geral, gente, por gentileza, meu diretor, a gente vai colocar o Instagram da doutora. É @Deisiane Nutricionista. Deisiane Nutricionista, é isso. Deisiane Nutricionista. A gente está aí na tela e você entra em contato, passa um direct. Eu também vou colocar nas redes sociais do Inspiração com Jerusa o contato da doutora, o contato da clínica que ela trabalha, que ela é sócia, inclusive, que é Harmonia, que Isso. fica na Rômulo, né? Rômulo Maiorana. Rômulo Maiorana. 1722, bairro do Marco. A gente vai deixar tudo o endereço para você, todas as redes sociais dela, tá? Aproveito para agradecer a audiência de vocês, o carinho de vocês nas redes sociais. Minha rede social, por favor, me sigam, tá? @Inspiração com Jerusa. Eu amo seguimores, hein? Vocês não são seguidores, são seguimores. Um beijo. Quero agradecer a loja Zinzane, aqui do Boulevard Shopping, na Doca de Souza Franco. É a loja que me veste. Gente, lá tem do PP ao GG e tudo cai bem, fica lindo, tá bom? Então, segue também as redes sociais da loja Zinzane Boulevard. Fiquem com Deus, saúde! Beijo! Beijo! Imagine, uma tecnologia que cuida da sua saúde enquanto você dorme já existe, minha gente, porque a Hi-Flex colocou essa tecnologia dentro de colchões. Chega dessa história de dormir cansado e acordar cansado porque ninguém merece. Para você que tem problemas de coluna, hérnia de disco, bico de papagaio, você precisa conhecer os colchões Hi-Flex, que fazem 8 tipos de tratamentos enquanto você está dormindo. Ele que foi feito e desenvolvido por médicos e especialistas para cuidar da sua saúde enquanto você dorme. Ele vem com a densidade progressiva que vai fazer o perfeito alinhamento da sua coluna enquanto você está dormindo. Também vem com controle para massagem, para te fazer relaxar, ter aquele sono profundo. E o melhor de tudo isso é a logística que vem direto da fábrica até a casa do consumidor. Carol, eu já estou apaixonada e quero comprar os colchões Hi-Flex. Eu só me pergunto se é muito caro ou qualquer pessoa pode pagar. Qualquer pessoa pode pagar. Inclusive você que está aí agora já pode pegar no telefone e ligando, porque um aposentado que ganha um salário mínimo tem um orçamento que cabe no seu bolso. E o melhor é que ligando agora você ganha 30% de desconto. Gente, 30% de desconto, então liga agora. O número tá na tela, 0800 919 99 99. 0800 919 9999. Hi-Flex Colchões para você e sua família dormir bem. Programa Inspiração. Realização TV Grão-Pará. Patrocínio Nutri-Life, suplementos alimentares de qualidade e Hi-Flex Colchões.